Bom dia, queridos. Estamos aqui mais uma vez em nosso devocional Caminho da Fé. E nós falamos ontem, rapidamente, de uma forma bem resumida, que nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nós e nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que não somos mais escravos, nós somos filhos. Como filhos, somos herdeiros. Agora, uma pergunta cabe aqui. Nós somos herdeiros de quê? De que nós somos herdeiros? Eu vou lhe responder. Nós somos herdeiros das bênçãos de Deus. Na nova aliança, não somos mais amaldiçoados. Na nova aliança, nós somos abençoados. Eu quero estimular você a não aceitar nenhum tipo de ensinamento que diz que o crente na nova aliança ainda tem maldições para quebrar. Porque Jesus, ele já quebrou toda a maldição. Não resta mais nenhum sacrifício ser feito. Cristo já fez por nós. Ele destruiu o poder do diabo sobre a nossa vida. Ele nos libertou do império das trevas. E o nosso Pai amado nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É o que Paulo fala em Colossenses 1, versículo 13. E se você observar comigo aqui em Gálatas, capítulo 3, o capítulo antes desse capítulo que estamos tratando esses dias aqui, no versículo 13, o apóstolo Paulo fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Observe só que nós somos livres da maldição da lei. O homem debaixo da lei, ele estava debaixo da maldição. Por quê? Porque o homem debaixo da lei, ele não tinha condições de cumprir a lei. De fato, nós só obedecemos a palavra de Deus por causa da sua capacidade em nós. Porque o seu Espírito passou a habitar em nós. Como eu falei no devocional de ontem, não é apenas cumprir um conjunto de ensinamentos, mas, de fato, o homem só consegue viver para Deus por causa da presença de Deus que habita em nosso coração agora. Esta é a razão do porquê nós conseguimos viver para Deus. Na lei, o homem vivia debaixo de exigências, mas sem ter em si a natureza de Deus, a habitação do Espírito Santo dentro dele, e isso o impossibilitava de viver para Deus, de cumprir aquilo que a lei exigia. E o que a lei exigia era a obediência a Deus. E pelo fato do homem não ter o Espírito Santo dentro de si, não ser nova criatura, não ter uma nova natureza, ele era incapaz de servir a Deus como Deus queria que ele servisse. Mas Jesus, ele veio à terra, ele morreu por nós, para nos libertar de toda maldição da lei. É por isso que Paulo fala aqui no versículo 11, ele fala assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Observem bem, pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Flávio, o que é ser justificado? Ser justificado é ser declarado inocente, sem culpa. É sermos colocados na posição de justiça. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que aquele Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, observem bem, para que em Jesus nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu pergunto, quem é que nós somos em Cristo? O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que nele nós somos feitos justiça de Deus. Nele nós somos recolocados na posição que o pecado tirou de nós. Adão, por causa da queda, perdeu essa posição, mas Cristo veio restaurar para nós aquilo que Adão perdeu. E esta posição de justiça é uma posição que nos dá a condição de estar diante de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, condenação, complexo de inferioridade, e chamá-lo de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Essa é a condição do homem em Cristo Jesus. Os nossos pecados foram perdoados. Nossos pecados foram apagados pelo sangue de Cristo. E Deus não se lembra mais dele. De modo que não há mais nenhuma maldição a ser quebrada em nossa vida. Jesus quebrou todas elas, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Versículo 14 do capítulo 3 de Gálatas, que diz assim:
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha só, para que Cristo foi feito maldição? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós e nós pudéssemos receber pela fé o Espírito prometido. Flávio, o que é a bênção de Abraão? Meus amados, a bênção de Abraão é a justificação pela fé, é a posição de justiça, é podermos hoje estar diante de Deus sem culpa, sem condenação, sem nenhum complexo de inferioridade e podermos chamá-lo de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Essa é a bênção de Abraão, a justificação pela fé. Essa posição de justiça nos traz ou nos torna herdeiros de Deus. As bênçãos que nós experimentamos como consequência de estarmos em Cristo é justamente o efeito, não é a causa de sermos justificados, mas é o efeito de sermos justificados. Nós somos abençoados com a bênção de Abraão, que é a justificação. E porque nós somos justos, porque nós somos filhos, porque nós somos colocados na posição de herdeiro, as bênçãos de Deus estão disponíveis para nós. Eu vou estar falando sobre isso nos próximos vídeos, continuando essa ministração da nossa herança em Cristo. Eu quero que você fique conosco em nosso devocional, porque você vai ser impactado com tantas verdades que iremos estar ministrando nesses próximos dias aqui em nome de Jesus. Até amanhã, em mais um devocional, Caminho da Fé.